gente vai ter essa diferenciação. Quando eu estou na frente do verbo ou quando eu estou depois do verbo. Então, que pronome eu uso? Antes do verbo, esse daqui. Depois do verbo, esse daqui. Então, pronome subjetivo é o sujeito. Pronome objetivo é o objeto, tá? E aqui ainda tem um terceiro uso, que eu também vou colocar os pronomes objeto, que se eu tiver uma preposição, eu vou usar a segunda coluna também, esta coluna aqui, tá certo? Então, os pronomes pessoais são pronomes que são usados para se referir a quem fez ou quem recebeu a ação, numa frase, num texto, e por isso que eles são importantes. Então, vamos continuar. Na próxima página, a gente vai ter... Deixa eu diminuir isso aqui. Ok. Aqui nesta página, nós vamos ter o quê? As observações em relação aos pronomes. Tá tranquilo? Todo mundo está conseguindo ver aqui? Tá tranquilo? Todo mundo consegue ver? Tem gente quietinha. Todo mundo tá vendo? Responde para mim se sim, só. Só faz o positivo, alguma coisinha para eu saber. Ok, thank you. Obrigado. Então, vamos lá. As observações, tá? Você pode usar um ou outro quando ele for complemento do verbo to be. Então, se você tiver um it's aí na frase para responder, você pode usar qualquer um dos dois. Sendo que a diferença tá se você usou de forma formal ou se você usou de forma informal. It's I, it's me. Tá certo? De novo, formal e informal. Se você está usando formal a primeira coluna, informal a segunda coluna, se você tiver esta palavrinha importante, que é uma palavrinha que fala de comparativos, então você tem then ou as duas são para fazer comparativo. Esta frase em português fica I'm older than he is. Eu sou mais velha que ele. Eu sou mais velha do que ele é. Tá? Então, she isn't as tall as I am. Ela não é tão alta quanto eu. Subjetivos, a gente está falando de forma mais formal e informal, se a gente usar o objective pronoun. Mas as duas formas estão corretas. Então, aqui não tem muito, né, erro, tá? E quando você quiser responder só um pronome, aí você precisa usar objective pronouns, ok? Alguém tem alguma dúvida até agora? Precisa perguntar alguma coisa? Não, não. Os pronomes estão tranquilos? Então tá. Então tudo bem. Bom, é claro que, como eu disse, eles vêm antes ou depois do verbo, eles têm uma posição na frase, tá? Tá? Se você tem objeto direto, objeto indireto, tá certo? Então, ó, verbo, gave. Quem vem na frente? Pronome subjetivo, que é ela, she. Pronome objetivo, que é ele, him. E o que a pessoa deu? De novo, o John, que é a pessoa que mandou para ela flores. Ok? Você pode colocar, então, assim, se você não tiver preposição, esse pronome vai vir aqui logo depois do verbo, mas se você quiser colocar preposição, ele vai vir no final. Então, a gente vai ter duas vezes a mesma frase, uma sem e uma com preposição. Então, se eu coloco preposição na frase, o pronome vai mudar de lugar. Tá certo? E agora, os usos especiais, que são os usos que eu acho que são mais legais, tá bom? A gente pode usar it para animais. Só que, se o seu animal é um animal de estimação e você sabe qual o gênero do animal, você pode colocar o pronome masculino he ou você pode colocar o pronome feminino she. Então, você pode usar se você está se referindo a um animal de estimação que você conhece o gênero, tá certo? Então, he ou she,
você pode usar, sendo que, em geral, se você não sabe, você usa it. E uma coisa que eu fiquei muito surpresa quando eu comecei a aprender inglês é que, se referindo a carros, a navios e aviões que você possui, se você tem dinheiro suficiente para ter uma coisa dessa, você também pode usar she, mas é sempre she. Você nunca vai usar he para carros, aviões, navios, você vai usar she. Tem várias músicas em que eles se referem, pelo menos aos carros deles, como she, tá certo? Então, ó, tudo que for objeto que você possui, como de transporte, você vai usar she, tá? My car is in the garage, she is out of order. She quer dizer, então, se referindo ao carro, tá? Cidades e países também vão ganhar o pronome she, você nunca vai se referir a um país como he, tá? Sendo que em português, o Brasil seria o Brasil, né? O país Brasil. Em português a gente usa países como masculino, mas em inglês vai ser feminino, tá? E você pode usar it quando você está se referindo ao bebê ou uma criança que você não sabe o sexo, tá? Então, se você não sabe se é um menino, se é uma menina, você pode usar o pronome it para baby or child, se você não sabe o sexo. Além de usar para objetos e para animais, se você não conhece o sexo da criança, você pode usar como it, ok? Não é só para os palhaços que a gente usa it, tá certo? O it também aparece em expressões idiomáticas. Aqui a expressão parece. It seems, it appears, it looks like. It doesn't matter, quer dizer que não importa. Já vou chegar lá, Lúcia. Lúcia, já vou chegar. Espera só um pouquinho, já chego lá, na sua resposta, do pronome them. It doesn't matter, quer dizer que não importa. E aí você tem you quando você está falando de pessoas em geral, tá? Você está falando no sentido coletivo mesmo, de dizer, todos têm, todos, por exemplo, todo mundo deveria respeitar as leis de trânsito. Então, esse todo mundo em inglês vai ser you, tá? Então, quando você está falando nas pessoas no geral, então, you can easily lose your way in Rome. Então, no geral, as pessoas podem se perder facilmente em Roma. You can drive a car in Britain when you are 17. Quando você tem 16 anos, você já pode dirigir na Inglaterra. É só você, as pessoas com quem eu estou falando? Não, são as pessoas em geral. Chegou aos 17 anos, você consegue dirigir. E um outro pronome que existe, não sei se vocês conhecem, se vocês já viram falar, naquele seriado The Big Bang Theory, o Sheldon usava muito esse pronome one. One é um número, que quer dizer número um, mas ele também pode ser usado como pronome pessoal. E ele substitui o you com tradução alguém ou si. Então, voltando na questão de pessoas em geral, você pode dizer, you should follow the law, deveríamos seguir as leis, todo mundo ou você deveria seguir as leis, e one should follow the law. Então, a pessoa, aquele ser, aquele indivíduo devia seguir as leis, tá? Ok? E o one também vai ser usado quando você quiser repetir o substantivo que você já usou. Então, ó, this car is a good one. Então, você vai ter, este carro é um carro bom. Em português, a gente fala carro duas vezes. Em inglês, a gente pode substituir a palavra carro por one. E você também pode usar no plural, que ele vai virar ones. Então, bring me some pencils, choose the blue ones. Então, provavelmente tem mais de um azul. Traga-me aqueles lápis. Traga-me alguns lápis. Para traduzir ao pé da letra, traga-me alguns lápis. Escolha os que são azul, tá? Então, você vai usar o one quando você não quiser repetir o substantivo que você já usou antes, sabendo que esse one se refere, aqui na primeira, ao carro, e esse ones se refere a pencils, na segunda. Bom, aí agora eu recebi uma pergunta na questão do them, tá? Na questão do them. O them, ele não é uma coisa gramatical que já está decidida.
Com o aumento do uso do pronome neutro, tá? Foi entrando de uma maneira muito tranquila para as pessoas que falam inglês o pronome them. Gramaticalmente falando, ele não é assim ainda reconhecido, ele ainda não entrou para a gramática oficial da língua inglesa como pronome neutro. Então, quando você está falando de gênero, né? E você não quer usar nem o gênero feminino, nem o gênero masculino, você pode usar o pronome them. Não tem uma tradução para português esse them, tá? A gente em português ainda tem dificuldade com pronome neutro, tá? Não tem uma tradução para português para them. Mas em geral assim, ó, se você quer colocar todo mundo num lugar em que você não quer se diferenciar se é masculino ou se é feminino, você quer usar um pronome neutro para contemplar todas as pessoas, você pode usar they e você pode usar them. Em português, a gente não vai ter isso ainda. Em português, nós estamos procurando um pronome neutro. Provavelmente a gente vai ter que inventar, né? Porque a nossa língua ela tem essa característica de ser bem ou aqui ou ali, ou 880. Ou é masculino ou é feminino. E em inglês, eles estão usando livremente assim o pronome they ou them para usar. Mas formalmente, por exemplo, se você tiver que escrever um texto em inglês e esse texto, né, tem uma linguagem formal, você ainda não pode usar o they ou them, a menos que você explique isso no texto. Você não consegue usar o they ou them. Mas quando você está falando, não tem problema nenhum, você vai ver isso em seriados, você vai ver isso em comerciais, você vai ver muito no YouTube, as pessoas fazendo uso desse pronome, se você consumir conteúdo em inglês, né? Cada vez mais as pessoas estão, que a gente chama de inglês sensitive, elas estão, né, se sensibilizando para a questão de usar o pronome neutro e incluir, ser mais inclusivo em relação a quem pode ser abarcado naquilo que elas estão falando, que elas estão vendendo, que elas estão discutindo, tá? Então é isso. O pronome then, ele está sendo usado como uma forma, né, de cultura do pronome neutro, para que você não penda nem para o masculino e nem para o feminino. Mas ainda é uma coisa, é um fenômeno urbano, é um fenômeno que acontece porque as pessoas encontraram essa necessidade e acharam essa solução. Não é formalmente, gramaticalmente reconhecido ainda. Acredito que logo eles vão colocar isso como uma forma, vai estar tão enraizado em que fala inglês que vai dar super certo. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Porque a partir de agora eu queria passar para fazer exercícios e a gente discutir as respostas. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou me colocar à disposição de vocês. Se vocês já viram alguma coisa e quiseram comentar a respeito do que vocês viram, eu estou à disposição de vocês. O que vocês querem fazer agora? Senão a gente passa para os exercícios. Ok, então eu vou deduzir que ninguém tem dúvida, tá, minha gente? Eu vou parar aqui então a apresentação e vou apresentar outra coisa. Vamos lá. Bom, o primeiro exercício é um exercício simples. Você vai ter então opções, né, de pronomes numa frase e você vai escolher a opção correta. E se ficar alguma dúvida, vocês me perguntem, tá? Vocês me perguntem em relação a essa dúvida que a gente, né, tira a dúvida em relação àquele pronome, aquela frase ao que está aqui. Deixa eu só ajeitar aqui para que a gente possa ver e escrever por cima. Vou usar a mesma ferramenta que o Pro de Matemática estava usando, o Microsoft Whiteboard, que eu também gosto bastante.
Ok. Ficou meio grande aqui, deixa eu arrumar. Ok, presenting, apresentar agora. Pronto, acho que todo mundo consegue ver aí, né? Todo mundo consegue ver? Então vamos lá. Então você vai ter o que aqui? Você vai ter uma frase, tá? E você vai escolher qual seria desses em rosa. Ou não sei se vocês estão vendo aí vermelho e rosa, seria o pronome correto, tá? Então você vai ter plural, singular, você vai ter pronome subjetivo, pronome objetivo. Então, de acordo com aquilo que nós vimos agora, no início, na primeira parte da aula, a gente escolhe qual que é o pronome correto. Então, vamos começar aqui pela primeira. Eu vou dar um tempo de 2 minutinhos para vocês lerem, tá? As frases, e em seguida a gente vai, eu vou circulando com vocês a resposta. Então, 2 minutinhos para vocês escolherem. E para vocês lerem e verem se vocês não têm dúvida de nenhum. Se ficou fácil, se não ficou. Ok? One more second. Então vamos lá, pessoal, vamos ver a resposta, ok? Se vocês quiserem abrir o microfone e dar a resposta agora, fica à vontade, tá? Então, ó, Paul works in a bank, I know. E aí você tem duas opções, he or him. Ok, ok. Quem chutou ou disse que era him, acertou. Então a resposta seria him. Por que, que a resposta é him e não he? Por que, que é him e não he? Baseado naquilo que a gente estudou mais cedo, por que, que a resposta é him e não he? Por que, que eu não posso falar I know he well?
Por que que eu não posso dizer a primeira opção e não a segunda? É importante a gente entender, né, a gente poder dizer por que que a gente escolheu uma e não a outra. Por que que eu posso dizer him e não posso dizer he? Porque o him, nesse sentido, está sendo usado como objeto, né? Porque eu Isso, estou falando exatamente. dele. Exatamente, isso mesmo. Então, him tá vindo depois do verbo, se você, né, quer usar de uma forma assim bem pragmática, então depois do verbo eu tenho que usar him, que é o da segunda coluna. Então, yeah, that's it. Então, vamos continuar. A segunda, Peter and. Eu não tenho nenhum verbo aqui, então a resposta tem que ser I. Peter and I are going to the movies tonight. Would you like to come with? With é uma preposição, tá? E aqui a gente então vai desconsiderar o I, porque afinal de contas o I nunca pode vir depois de uma preposição, né? E aí eu vou ficar com me e com us. Qual que é a diferença entre me e us? Qual que é a diferença entre essas duas? Quem sabe a diferença entre me e us? Não tem problema se vocês não souberem, mas é uma diferença bem simplesinha. Então, é porque eu não quero falar tudo. Mas não Mas tem problema falar tudo, não tem, tá pode ficar à ótimo. vontade. Então, me é singular, as é plural. Isso mesmo, exatamente. Matheus, você traduziu direitinho. Me seria eu, us seria nós. Então aqui seria with me, seria comigo, e with us seria conosco. Como é Peter and I, a resposta certa, como vocês já disseram, é us. What did you think of the books I have lent you, Sally? Então eu perguntei para Sally o que ela achava dos livros que eu tinha emprestado para ela. E a Sally me responde com I enjoy. E aqui, não sei se alguém percebeu, mas não tem a resposta certa. A resposta certa não é nenhuma delas. Foi uma pegadinha. Qual seria a resposta certa aqui? Pode colocar aí no chat, quem sabe, a resposta certa. Ó, primeiro, está se referindo isso mesmo, Matheus, está se referindo them, está se referindo a livros, no plural. Então, como está se referindo a livros no plural, então a resposta seria them, ok? I enjoy them very much, porque está se referindo aos livros, no plural. Have you seen Mrs. Número 4. Have you seen Mrs. Simpson today? Yes, I saw. Bom, aqui tem uma coisa que aparece, que eu não sei se vocês sabem. Não sei se vocês conhecem, então eu vou colocar aqui. Você vai ter. Vocês sabem o que é isso? Vocês já ouviram falar disso? De Mister, de Miss, de Miss? Já? Esses são pronomes de tratamento, ok? Esses são pronomes de tratamento em inglês, ó. Pronomes de tratamento. Esses são pronomes de tratamento. Então, você vai ter duas partes. Este daqui é o masculino, que vai servir para todo mundo, tá? Todos os meninos, independente da idade do menino, se ele é casado, se ele é solteiro, se ele é divorciado, ele vai ser Mister, ok? E aqui, Miss, Mrs. São os femininos. Quando você é do sexo feminino, quando você tem o gênero feminino, você vai ter 3 opções. Essa opção é para quem é solteira, Miss, ok? Então, a pessoa solteira, você sabe que uma pessoa solteira, se ela se refere a ela própria como Miss. Você vai ter Mrs. para a pessoa que é casada e usa o sobrenome em comum com o esposo ou a esposa, Mrs. Tá? E em seguida, não sei se deu para perceber aqui, a gente vai usar esses pronomes depois, antes do sobrenome, não depois, desculpa, antes do sobrenome. E aqui a gente vai usar que seria o que você
não diz se você é solteira, se você é casada. Você simplesmente se identifica como feminino, que é Miss, ok? Então, no caso, essa pessoa aqui, Mrs. Simpson, provavelmente é alguém do sexo ou do gênero feminino. Então, você vai ter, have you seen Mrs. Simpson today? Então, quando eu responder, eu vou responder, eu não posso responder, então, com him, nem com him. E me sobrou, então, she or her. Como eu já tenho o verbo aqui, a resposta certa vai ser her. Muito bem, Matheus. A resposta vai ser her, ok? Então, vou voltar aqui para a caneta preta e vou colocar aqui her. I saw her this morning. E ainda falando dela, no começo da frase, she was going to the supermarket, ok? Number 5. After work, the boys asked to speak to Ted and... Lá no final da frase, eu posso usar I? Não, professora, tem que usar me. Ted and me, ok? My sister and... Aí a gente vai cair a mesma coisa aqui, ó. No I. My sister and I, nós, are very different. Somos muito diferentes. Com am, eu só posso colocar I. Much more talkative than... E aí, olha só, não é a última coisa que tem na frase. Quando eu tenho is na frase, o que eu tenho que colocar? She or her? Eu posso falar her is? Não posso. Então, eu tenho que dizer she is. I'm much more talkative than she is. Ok? Número 7. Someone... Professor, Pode perguntar. Quer perguntar, pode perguntar. eu não sei se é coerente esse meu raciocínio, mas pelo que eu entendi dos exercícios, se o verbo vem antes, a gente usa her, e se vem depois a gente usa she, e com os pronomes masculinos também? Isso, tá perfeito. Exatamente isso, Jonathan. Você tem que ter na ideia as duas colunas, né? Sendo que a coluna que tem I, you, he, she, it, we e o they é o que vem com o verbo vem depois deles. E aí você vai ter o me, o you, o him, o her, o it, o us, o them, com o verbo vindo na frente. Exatamente, seu raciocínio está perfeito, é isso mesmo. Certo. Obrigado. Tá certo, de nada. Vamos lá, vamos continuar então aqui, ó. Exercício 7. Someone came to see. Aí você vai ter she or her. Você tem o verbo aqui she, então você tem o verbo aqui see, desculpa. Você tem o verbo see, então com o verbo see a gente vai usar her. While, enquanto ela estava fora. Então tem que ser o she. She was out. I told. E aí, olha só. Você tem aqui someone, que é alguém. Someone, que é alguém. E olha o que eles usam para someone, que a gente estava discutindo em relação ao pronome, ó. They or them. Tá? Você não está dizendo se quem veio ver é uma pessoa, um homem ou uma mulher, ou alguém do gênero masculino ou do gênero feminino. Então, ó, eles usaram o they e o them aqui, ó, como resposta. Como você já tem told aqui, então você tem que usar them, ok? I told them that, aí se referindo a ela, she. Por que she, professora? Porque o verbo está aqui, tá? Be back. Então, como está na frente do verbo, eu vou precisar usar o she. Muito bem. Pelo que eu estou entendendo, vocês entrou aí na cabeça. Ok, let's keep the secret between you and... Vamos manter o segredo entre você e eu. Última parte da frase vai ser sempre me. It was... Aí depois, it was her or it was she? It was her or it was she? Bom, eu vou perguntar, porque, ó, eu estava falando dela, mas tem it was aí, o que eu vou usar?
como resposta, então. It was her. Muito bem, Matheus. It was her. Depois do verbo, a gente vai usar her. Pronto, acabou. E aqui, por último, bem aqui embaixo, a gente vai ter let you and be friends. Let you and I or let you and me. Tá no meio da frase, então eu vou usar I, ok? You and I, então eu vou usar I. Ok? You and I. Let you and I be friends. All right? Ok? Agora eu vou mostrar para vocês 3 frases, tá? 3 frasezinhas. E nessas frasezinhas eu vou colocar algumas. Eu vou pedir para vocês trocarem o pronome agora, tá? Então a gente vai ter frases em que a gente vai trocar os pronomes. Vamos lá, trocar os pronomes nas frases, para ver se vocês realmente conseguem aí lidar de forma tranquila com relação a pronomes em inglês, né? Então vamos lá, vou dar 3 frases aqui e aí a gente troca. Deixa eu subir aqui. Opa, subir a coisa toda aqui. Pequeno, deixa eu dar uma aumentadinha para vocês. Ok, então aqui a gente tem 3 frases em inglês. People can easily send a letter. Então, que pronome substituiria essa expressão a letter? Ok? E que expressão substituiria people? Desculpa, vamos colocar a segunda a letter aqui, desculpa. Drop the letter aqui, ó. Então, que pronomes substituiriam essas duas aqui? People. Que pronome substituiria people? E que pronome substituiria the letter? Na segunda frase, que pronome substituiria the child? E nessa terceira frase, que pronome substituiria John, Sally and me, and the incident? John, Sally and me, and the incident. Quais pronomes substituiriam esses daí? Eu vou dar 2 minutos para a gente, né, pensar aí. E aí, se vocês quiserem, vocês podem escrever aqui no chat, né, fazer perguntas, se vocês quiserem, 2 minutinhos. E em seguida eu já corrijo com vocês aqui.
Ok, voltando então aqui no que a gente estava fazendo. Algumas pessoas já me colocaram a resposta aqui no chat. Vamos lá? Eu vou começar com people. Eu gostaria de perguntar para vocês, a pessoa people é singular ou é plural? A pessoa people é singular ou é plural? Vou começar fazendo essa pergunta. Muita gente confunde isso. People é singular ou é plural? Quando eu estou falando people, eu estou falando de uma pessoa ou de mais de uma pessoa? Então, a palavra people é plural, viu? Para sempre agora. Eu espero que você não esqueça mais. A palavra people é o plural de person. Então, quando eu tiver só uma pessoa, eu digo person. Quando eu tiver mais de uma pessoa, eu vou dizer people, tá? Então, se eu disser people can easily send a letter to another city, eu vou dizer pessoas, no plural. Podem facilmente enviar uma carta para outras cidades. Para não repetir pessoas, eu tenho que usar um pronome. Que pronome seria plural, quando eu não estou falando de mim, nem de vocês? Qual seria o pronome, então, correto para este lugar? Ok? No caso, seria o they. O mais correto, então, seria o they, tá? Então, para trocar, né, o pronome, para não repetir a palavra people, o correto aqui seria o they, tá certo? Então, they simply have to drop. E aí, falando the letter, que é uma só, que é singular, vocês já colocaram a resposta e acertaram it. They simply have to drop it into a collection box. Eles simplesmente têm que deixar a carta numa caixa de correio. Collection box seria a caixa de correio deles lá. Tá certo? Então, o the letter seria it e o people seria they. Ok? E aqui, the child is crying. The child must be feeling some kind of pain. Qual pronome eu vou usar para the child? Eu não sei se é uma menina ou um menino. Então, o pronome mais correto, conforme vocês já escreveram aí, é o it. Porque eu não sei o gênero da criança. Então, it must be feeling some kind of pain. It was John that told Sally and me about the incident. So, it was John, foi ele, que contou para nós, Sally and me, sobre o que aconteceu, o incidente. It was John. Eu vou colocar he or him. It was him or it was he? Ok, eu acho que é he, ok. Se você acha que é he, você achou certo. Mas por que é him e não him? Se o was é verbo, e depois do verbo eu tenho que colocar o objeto. Porque eu estou usando depois de uma expressão, da expressão it was. Então, a expressão it was, ela, na verdade, não vai ser uma expressão que exige que você use a segunda coluna. Ou seja, ela vai exigir, na verdade, que você use a primeira. Então, vamos lá. It was he that told. Ele contou para quem? Para nós. Esse nós é depois do verbo told. Eu posso usar we? Não. O que eu tenho que usar? Us. It was he that told us about the incident. O incident é uma coisa que aconteceu, então eu vou usar it. Ok, everybody? Alguém tem alguma dúvida em relação a substituir esses pronomes? Não? Isso é uma coisa que geralmente eu vi bastante já, no tempo em que eu trabalhei com a correção de vestibulares, principalmente os vestibulares grandes. Eles pegam uma parte do texto que aparece um pronome desse e eles colocam lá a quem o pronome está se referindo. Depois eu vou ver se eu encontro algumas perguntas de verdade, assim, de vestibulares de fato, e eu vou mostrar para vocês que isso é muito comum. Tem sempre muito vestibular que pergunta: o pronome it está se referindo ao quê? O pronome he está se referindo a quem? Então,
eles sempre olham isso para ver se você sabe de quem que o pronome está falando, tá? Por último, eu queria falar daqueles casos especiais. Então, eu vou colar aqui, ó. Um último para vocês me ajudarem a escolher aqui as respostas. Você tem, então, que escolher a resposta entre you e one nas duas primeiras e he and she na terceira. Então, vamos lá ver qual que é a resposta dos três. De novo, eu vou dar 2 minutinhos para vocês e em seguida a gente já faz a correção. Hoje eu tô me sentindo a rainha no meio do monte de menino, né? Tipo, só tem a pro aqui. Mas os meninos que, ó, parabéns, estão de parabéns hoje aqui, ó, no frio. Ok. Ah, ok, ok. Ok, Luther, ok. Já que estamos falando de gênero, eu olhei aqui agora a lista e falei, nossa, também não, Lu. Alright, vamos ver a resposta. Do you, do one, qual seria a resposta? Gente, ó, essas duas frases são muito parecidas, só tem uma diferença entre as duas frases, é o verbo, tá? O verbo com S e o verbo sem S. As duas formas estão corretas, a diferença está no que a gente falou desde o começo, que é singular e plural, tá? Quando o verbo tem S, ele é singular ou é plural? Quando o verbo tem S, ele é singular ou plural? Quando o verbo tem S, vai ser singular, ok? Guarda isso para sempre. Se você achar o verbo com S ali no final, tem verbo que termina com S. Mas se você conhece, ó, eu sei que o verbo know não tem S. Se ele aparecer com S, é porque ele está falando de uma pessoa só que está fazendo a ação de conhecer ou de saber, tá? Então aqui seria alguém, ninguém, você não sabe o que o futuro reserva. No, never know, nunca sabe o que o futuro reserva. Então, se você nunca sabe, sabendo que eu estou falando de uma pessoa só, eu vou falar you ou eu vou falar one? Acertou quem acha que a resposta é one. Porque não sei se você lembra quando eu estava falando do one quer dizer um, tá? Isso é singular, então só pode ser one. Quando o verbo não tem S, quer dizer, quando ele está assim, ó, na forma normal dele, quer dizer que ele está provavelmente falando de mais de uma pessoa. Então, seria a forma plural do verbo, tá? Então, neste caso, a gente não vai poder usar o one, porque o one é só um, é singular. Então, neste caso, a gente tem que usar o you.
Ficou claro o que eu falei ou ficou confuso? Ficou claro? Deu para entender por que eu usei one em um e o you no outro? Ok, good. Se vocês tiverem problema para entender, eu explico novamente, não tem problema. E por último, a gente tem The Titanic hit an iceberg when he or she was on her way to the United States. O Titanic bateu num iceberg quando ele ou ela estava a caminho dos Estados Unidos. Se fosse em português, era fácil, era ele. Porque é o Titanic que a gente fala em português, a gente usa o pronome masculino. Mas em inglês a gente vai usar o pronome feminino para quando a gente está falando de algum barco. Então, she seria a resposta certa. Sempre que a gente está falando de um meio de transporte que a gente conhece, que a gente já ouviu falar. Ou mesmo que a gente não conhece. A gente está olhando um barco ali, não é nosso, a gente não conhece, mas a gente fala she, se for em inglês, tá? Então, o Titanic bateu no seu caminho, num iceberg, a caminho dos Estados Unidos. Tudo bem? Até aqui, tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que eu possa, né, tirar de dúvida em relação aos pronomes? Eu acho que hoje isso, Luiz Felipe. Toda vez que a gente está falando de uma embarcação, de um avião, de um helicóptero, de um navio, de um carro, o pronome em inglês que se usa para esses meios de transporte é she. É sempre she, tá? Nunca vai ser he. Você pode usar it se você quiser, mas se for uma coisa conhecida que todo mundo sabe, você também pode usar she. Ok? Então, para embarcações como navio, aviões, carros, a gente pode usar it e pode usar she. Ok? Alright? Meus queridos, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer dividir aqui com vocês. Lá no Sala de Aula tem o meu e-mail. Se durante a semana você encontrar alguma coisa legal que você queira dividir com o grupo, que você acha que é bacana, que você, né, consegue usar, que vocês acham que alguém vai ter interesse em fazer, eu vou deixar essa semana algumas opções, né, de sites, de lugares que você vai poder ir para poder, né, ver coisas em inglês. Vou ver se essa semana eu coloco atividades aí para vocês. E aí, interpretação de texto, para a gente usar a coisa que a gente conversou na semana passada, em relação a achar evidência no texto, em relação a encontrar, né, os pronomes. Então, assim, né, trabalhar essas duas coisas. Onde está a evidência da sua resposta e a quem esse pronome se refere, para a gente conseguir fazer um trabalho assim linear. Eu desejo a todos um excelente final de semana, muitos estudos aí, e se precisar de mim, estou lá por e-mail, estou no grupo de WhatsApp também, se precisar conversar comigo durante a semana, estou à disposição de vocês, tá certo? Muito obrigado pela atenção de vocês, pela educação. Foi uma alegria mais um sábado aí, juntos. Vejo vocês daqui 2 semanas. Obrigado, Aline.